Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live. Definitivamente, desse jeito, você não vai conseguir novos resultados. E por que eu venho falar desse tema? Se o nosso objetivo é melhorar os nossos resultados, as nossas vendas, não é? Para o nosso negócio, para a nossa empresa, então o que nós temos que fazer? Eu sei que parece clichê, não é? Mas nós não podemos fazer as mesmas coisas e querer um outro resultado, um outro nível, não é? Então, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos falar aqui sobre os 5 níveis de consciência, tá bem? E para que serve isso, né? Para que nós vamos falar sobre isso? Para vocês poderem identificar em qual estágio está o seu cliente para que você possa fazer uma comunicação mais assertiva, certo? E para que isso não é? Não é você aprender esses níveis de consciência? É para quem não está interessado em aumentar as suas vendas ou aumentar o seu número de clientes, ok? Por que é uma oportunidade? É uma oportunidade que você vai ter mais clareza sobre esses níveis de consciência do seu cliente e saber em qual patamar ele está. Assim, você consegue fazer uma comunicação, um marketing, consegue fazer uma publicidade para algo mais específico, não é? E por que eu também estou a falar sobre isso? Porque muitas vezes nós fazemos um marketing ou fazemos algum tipo de comunicação para vender mais, mas nós fazemos uma comunicação muito abrangente. Nós queremos pegar todos os públicos, queremos abranger um grande número de público-alvo, tudo, e acaba que não é assertivo. Às vezes nós estamos falando com um público que não é o nosso cliente ideal. Então, em outra live eu também vou falar um pouco sobre o cliente ideal, mas nessa live nós vamos falar realmente sobre esses níveis de consciência. Porque não adianta eu fazer uma propaganda, fazer um marketing digital, ou que seja qualquer tipo de marketing, se eu não estou sendo específico para quem eu quero, para o tipo de cliente que eu quero obter, não é? Então, e vocês vão sair daqui hoje dessa live como? Vocês vão sair dessa live sabendo esses níveis de consciência do seu cliente, assim você consegue ser mais assertivo nessa comunicação e, com certeza, conseguir vender mais, ok? E, para quem não me conhece, não é? Eu sou a Renata Nader, sou médica dentista, também faço alguns treinamentos de inteligência emocional e eu ajudo profissionais liberais para a criarem uma estratégia para aumentarem as suas vendas, não é? Aumentando os seus resultados. Então, existe os níveis de consciência, existe um funil, ele é um funil invertido. E esse funil invertido, vocês imaginam esse funil com várias etapas. Então, na parte superior desse funil, como se fosse um funil, um triângulo, né? Na parte superior, é como se fosse na entrada desse funil, nós temos atenção. Depois, no segundo patamar desse funil, nós temos o interesse. Depois, nós temos o desejo e depois a ação. Então, pensem nisso: atenção, interesse, desejo e ação. E o que vem a ser uma atenção? Por exemplo, você já percebeu que quando você
A atenção é toda vez que um cliente ou algum potencial cliente, não é? Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma... Se você quer comprar um carro, então, de repente, você não tinha necessidade desse carro, nunca olhou para esse carro, não tinha noção que existia esse carro. E, de repente, você vê um carro passar na rua e esse carro é muito bonito. E aquilo te desperta aquela atenção. Então, esse é o ponto do nosso funil, é o primeiro ponto. É quando nós somos atraídos por algo. Então, me chamou a atenção aquele carro. Estou dando um exemplo do carro, mas pode ser um exemplo de qualquer produto ou serviço ou alguma coisa. Quer dizer, eu nunca ouvi falar que aquele carro existia, por exemplo, mas eu olho o carro e vejo e me chama a atenção. Então, a primeira parte do funil é justamente essa atenção. É isso que eu estou te explicando, que é você viu e achou aquilo bonito ou achou aquilo interessante, gostou daquele carro. Então, essa é a primeira fase do funil, que é a atenção. Depois, a segunda fase do funil é o interesse. Aí você achou aquele carro bonito, aquele carro passou na rua, você teve assim... chamou sua atenção e depois você teve interesse, falou, mas que carro é aquele? Qual é a marca? Não é? Então, você começou a se interessar por aquele produto. Então, o que você vai fazer? Quando você está nessa fase, você começa a se interessar por o produto e começa a procurar saber mais sobre esse produto. Então, o que vem esse interesse? Então, por exemplo, se for, vou continuar no exemplo do carro, que é fácil, né, para vocês ter essa analogia do carro. Então, eu vi o carro, me chamou a atenção, primeira parte do funil. Depois, eu tive um interesse nesse carro, achei aquele carro interessante e fui pesquisar. Então, como que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar sabendo que marca é, eu vou pesquisar para saber onde se vende aquele carro, eu vou até marcar, então, uma visita numa concessionária para ver o carro. Então, eu tenho interesse naquele produto, mas eu, por exemplo, não sei nem quanto ele custa. Então, a primeira coisa, eu só estou tendo aquele interesse. Então, eu vou investigar. É uma altura que eu estou investigando sobre aquele determinado produto que eu tenho interesse. Ok? Depois vem a parte do desejo, né? Eu tenho aquele desejo, eu agora já sei tudo sobre aquele carro, eu sei quanto ele custa, eu já tirei todas as minhas dúvidas sobre o carro, e aí eu tenho um desejo de adquirir aquele carro. Então, esse desejo, aí já vem a parte da emoção, não é? Que vem aí um pouco da jornada da venda, justamente vem a emoção. E o último passo é a ação, quando eu entro, talvez numa concessionária, num lugar para comprar aquele devido carro. Então, todo o processo de venda, ela tem todo esse processo. Então, ela começa, não é, na atenção, você chama a atenção, ela depois passa por o interesse do produto ou serviço, depois tem a parte do desejo, eu desejo aquele produto ou serviço, e depois vem a ação. A ação seria a compra, não é, efetiva do produto ou serviço, ou até mesmo, pode ser um produto ou serviço. Eu estou dando um exemplo aqui do carro, mas pode também ser um serviço, ok? Então, essas são as etapas normais, que todo mundo conhece, essas etapas das vendas, não é? É como se fosse a jornada da compra, e isso faz parte, isso já é muito antigo e muitas pessoas já conhecem esse funil aí de vendas. Agora, eu queria dizer para vocês que nesse funil de vendas, não é? Por que nós começamos a falar sobre isso? Porque para a pessoa resolver comprar algo de você ou adquirir um serviço seu, não é? Existem os 5 níveis de consciência. E aí, justamente, esses 5 níveis de consciência que está relacionado aí com a nossa venda.
E é aí que nós vamos saber quais são esses níveis de consciência para a gente fazer a nossa comunicação mais assertiva para a nossa realização da nossa venda, não é? Venda de um produto ou de um serviço. Então, a primeira fase, está mexendo um pouquinho aqui a mesa, primeira fase é o inconsciente. Primeira fase do nível de consciência é o inconsciente. E o que vem a ser esse inconsciente? O inconsciente, eu agora posso até dar um outro exemplo, sem ser o carro, pode ser até na minha área, por exemplo, uma pessoa que ela desconhece, por exemplo, que existe um branqueamento dentário, por exemplo. Ela não sabe que existe isso. Ela nunca ouviu falar. Então, esse cliente, esse potencial público-alvo meu, não é? Ele está totalmente inconsciente. Então, ele não sabe da existência desse produto, ele nunca ouviu falar. E às vezes a gente pensa assim, mas a pessoa nunca ouviu falar, ela nunca, nem passou na cabeça dela sobre isso. E às vezes tem coisa realmente que nós pensamos que as pessoas conhecem ou sabem de algum produto ou serviço, mas muitas das vezes a pessoa até nunca pensou nisso, nunca parou para pensar. Então, nessa fase, o seu cliente ele está inconsciente. Ele não tem consciência nem que existe aquilo, certo? Depois, existe a parte do consciente do problema. É como se ele começa a perceber que ele tem um problema. Por exemplo, vamos supor que a pessoa... Bem, eu vou dar um exemplo aqui na minha área, mas pode ser em qualquer área, não é? Por exemplo, a pessoa nunca nem pensou em fazer uma prótese ou um implante ou qualquer coisa do gênero. Ela nem sabe que existe algumas tecnologias, algumas coisas, ela não sabe nada disso. Então, ela está na fase de inconsciência. Mas, de repente, ela teve um problema, ela quebrou um dente. Então, se ela quebrou, não é, esse dente, o que acontece? Ela tem um problema. Então, ela já tem a consciência do problema, certo? Então, aquilo já não é para ela uma coisa que não existe. Ela já sabe que ela precisa de algo porque ela tem um problema, certo? Então, aí nós estamos na consciente do problema. A segunda fase, a terceira parte do consciente, das 5 níveis de consciência, é a consciência da solução. Ela ouviu falar que ela, quebrando aquilo, ela tem a possibilidade de depois colocar uma prótese ou um implante naquele lugar onde ela perdeu aquela peça dentária. Por exemplo, então ela ouviu falar isso, ela sabe que existe uma solução, certo? Então ela sabe que existe alguma solução para o problema dela. Então ela já começa a pesquisar, a saber que tipo de solução que existe para aquilo, porque antes ela não tinha esse problema. Então, como ela não tinha esse problema, ela não pesquisava, ela não ia atrás disso. A partir do momento que surge esse problema na vida dela, ela começa a procurar a solução. Então, ela começa a procurar, a saber quem que fez, ela começa a pesquisar na internet, ela começa a pesquisar em revistas, ela começa a ter uma vontade de saber sobre aquela solução, como que a solução funciona, se dá certo para algumas pessoas, se não dá. Então, ela tem esse interesse. A outra fase da consciente é quando ela realmente sabe que aquele produto é bom para ela. Então, ela já tem a consciência do produto. Então, ela já passou por vários níveis, né? Ela estava inconsciente, depois ela chegou consciente do problema, consciente da solução, e agora ela está consciente do produto. Então, ela sabe que aquele produto é que vai resolver aquele problema dela, ok? Então, ela já tem a certeza que é aquilo que ela quer. A gente fala lá um pouco do desejo, né? Aquilo que ela quer, que ela já sabe que vai resolver aquela situação para ela.
E a última fase do nível de consciência é o totalmente consciente. E o que vem a ser esse totalmente consciente? É aquela pessoa que ela sabe já que tem aquele problema, ela já pesquisou todas as soluções, já viu tudo, já sabe dos produtos que existem e ela vai tomar a ação. Então, ela está totalmente consciente para comprar o seu produto ou o seu serviço. E por isso por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando justamente isso? Porque o que acontece aqui? Quando nós vamos fazer um marketing, quando nós vamos fazer alguma propaganda, alguma coisa para atrair o nosso cliente, nós precisamos saber em qual nível de consciência que ele está. Por quê? Sabendo esse nível de consciência onde ele está, eu vou ser mais assertivo na minha comunicação. Então, por exemplo, não é? Se eu falo para vocês assim, olha, em qual nível? Então, eu dei um pouquinho dessa teoria sobre os níveis de consciência, é que para vocês saberem que quando vocês forem fazer algum tipo de que seja uma estratégia, não é, para o seu marketing, para você atrair mais aquele seu público-alvo, aquela sua persona, aquela pessoa, seu público ideal, aquele cliente ideal seu, não é? Você tem que perceber qual nível de consciência ele está. Quanto mais baixo o nível de consciência, não é que ele está mais perto da parte da ação, ele está do meio para baixo naquele funil, ele às vezes já até experimentou o seu serviço ou produto, então ele já conhece, ele já sabe alguma coisa, então ele está mais próximo para a compra. Quando ele não sabe ou ele desconhece do seu produto ou serviço, ele está mais na parte de cima do funil, que é quando ele tem inconsciência, não é total, ele é inconsciente, ele não sabe que existe aquilo, e ele também não está consciente porque ele não tem um problema para resolver, aquilo nunca foi uma coisa que ele foi pesquisar, foi saber, porque para ele aquilo não é um problema. Então, como que nós vamos fazer para que a gente possa fazer essa venda, atrair melhor esses clientes? Porque a partir do momento, e como que você vai atrair esse cliente, né? O que você vai fazer? Então, uma das coisas que tem feito muito resultado é justamente você usar as redes sociais, entendeu? Para poder fazer conteúdos ou fazer alguma coisa que você vai abordar sobre esses temas. E você tem que saber em qual nível de consciência que essas pessoas, que o seu cliente ideal, não é? A pessoa que você quer atrair para o seu produto ou serviço, por exemplo, se eu for vender um seguro, não é? Então, qual que é o meu... É um seguro de vida, por exemplo. E qual é o tipo de cliente que me interessa? Entendeu? Então, eu sei quem que é, eu tenho as características dessa pessoa que me interessa. Então, mas como a pessoa, ela até sabe às vezes que existe aquilo, mas não é um problema para ela não está vendo um problema se ela não tiver aquele seguro para quando ela sofreu um acidente ou ter uma morte na família, ela não está preocupada com aquilo porque ela não tem um problema. Então, ela só vai se preocupar quando ela tiver o problema, não é? Mas antes disso, qual que é qual o nosso principal desafio aqui? É nós começarmos a fazer tantos conteúdos e mostrar para a pessoa tudo aquilo que ela precisa realmente para poder ela criar a necessidade. Muitas das vezes, a gente começa muitas profissões, eles começam a pensar em ter um tipo de arrecadar clientes só baseado no preço. Então, eles começam a baixar cada vez mais os preços e a concorrência é somente pelo preço. Você
cada vez um abaixa uma coisa, o outro abaixa outra, e você está cada vez achatando mais e cada vez só procurando através de um preço. E quando você não está atraindo essas pessoas só pelo preço, você tem que atraí-las por outro motivo, e outro motivo é saber das informações que o cliente desconhece. Então, muitas vezes, o cliente nunca ouviu falar sobre um determinado produto. Ele não sabe da existência daquele produto. Então, cabe a você fazer uma comunicação explicando sobre esse produto, sendo mais específico nesse produto, porque aí ele já vai começar a ter atenção dele. De repente, ele passou nas redes sociais, viu uma propaganda daquele produto, não é? E achou engraçado aqui, falou, olha, isso parece que é interessante. Então, chamou atenção. E a partir desse momento que começa a chamar atenção, ele vai começar a pesquisar ele vai ter interesse sobre esse produto. E aí, essa hora, você tem que estar pronta para ter toda essa comunicação para que ele te ache nesse interesse. Quando ele sabe que tem um produto, ele sabe, olha, aquele e aquele outro fazem isso. Então, você precisa estar presente justamente para poder aparecer para esse seu cliente ideal, não é? Porque se você não está ali presente naquele momento, ele pode, quando ele só precisar do produto, ou quando ele tiver consciência do produto ou da solução, e você não está naquele momento, você está perdendo o seu cliente ideal. Porque pode ser que outra pessoa esteja dizendo todas as soluções e você não está ali no mercado dizendo todas as soluções. Então, isso que faz esses 5 níveis de consciência, ele me deu muita clareza no meu negócio, porque justamente é isso que faz a diferença, é quando você começa a perceber em qual estágio o seu cliente está. Será que ele sabe da existência desse produto ou serviço? Será que ele já pesquisou sobre esse produto ou serviço? Ele sabe quais são os benefícios, quais vão as vantagens, quais são as garantias? Ele já escutou sobre alguém que fez ou que consumiu esse serviço ou esse produto? Como ficou satisfeito? Qual foi o resultado final? Será que tem algum testemunho dessas pessoas que compraram o seu produto ou serviço? Alguém disse para eles que o produto ou serviço funcionou? Se ele não gostar, tem garantia desse produto ou serviço? Então, são todas essas ferramentas que fazem com que nós possamos, e cada vez mais estando presente, para que o nosso cliente ideal, não é, eles nos enxerguem, eles nos vejam. Porque muitas das vezes nós estamos, ainda mais agora em uma época de crise, nós estamos sentados esperando o cliente cair do céu. Nós estamos sentados esperando que apareça, que bata na nossa porta. Ah, mas a pessoa não vem. Ah, não, ninguém quer vir. Ou ninguém sabe. Quer dizer, você está num mundo quase invisível. E hoje em dia, pessoal, nós não podemos estar no mundo invisível. Nós temos que estar no campo de batalha. Nós temos que estar ali, presente, onde as pessoas conseguem saber o que nós fazemos, saber dos nossos produtos e serviços, fazer questões, perguntar. Então, assim, quando você começa a perceber todos esses níveis de consciência, você é muito mais assertivo na sua comunicação. Então, como que você vai fazer? Porque eu quero que você saia daqui hoje fazendo alguma coisa, não é? Para aumentar suas vendas, porque nosso objetivo aqui é aumentar as vendas. Então, você vai começar a pensar em qual é o seu cliente ideal, não é? Primeira coisa que você tem que pensar, que eu depois vou trazer uma ferramenta para você identificar bem o seu cliente ideal. Pode ser para uma dessas lives, a gente pode falar sobre o cliente ideal. E o que eu quero que vocês agora percebam será que eu sou vista como alguém que sabe aquele produto? Eu estou mostrando para os meus clientes que já são meus clientes, todos os produtos que eu tenho, eu estou mostrando as vantagens e as desvantagens de todos os produtos? Ou eu não falo nada com a pessoa, ela nem sabe que eu faço aquilo? Será que eu
começo a mostrar também para fora as pessoas a necessidade de alguns tratamentos, a necessidade de algumas coisas, porque não adianta nada você fazer, por exemplo, um seguro de vida depois que você tem uma doença grave ou que você já está com algum problema grave. Então, o que acontece? A pessoa que está oferecendo aquele serviço, aquele produto, ela tem que mostrar com antecipação todas as vantagens e desvantagens dela saber que existe aquele produto. E aquele produto, quando você mostra todos os benefícios, mostra sobre o produto, você não está mostrando só o produto, você está mostrando, criando a necessidade no cliente. E é aí que eu quero chegar. É quando você cria necessidade no cliente, é quando você mostra para ele tudo aquilo que ele não enxergava antes. Então, toda vez que você tiver com um cliente seu ou um futuro cliente, você tem que começar a analisar, pensar qual o nível de consciência que o meu cliente nesse momento está. Se ele já for seu cliente, não é? Ou se você tem ali uma pessoa que você quer que seja seu cliente e você pensar, então, ele desconhece, não é? Então, qual é o nível de consciência que ele está? E qual é o conteúdo, a maneira que eu vou abordá-lo para ele começar a ter atenção realmente em mim, no meu produto ou no meu serviço. Então, aí vai, não é, na nossa escala que a gente falou no começo, que é justamente o funil invertido, onde começa ali na atenção, no interesse, no desejo e na ação. Esses passos todos, né, eles são... É lógico que existe muita coisa aqui que a gente pode colocar aqui junto, né, para ser mais assertivo nessa comunicação, é justamente fazer aquele apimentado, não é, que eu disse ontem, sobre os gatilhos mentais, não é, sobre tudo que você pode fazer para ser uma comunicação mais ali focada mesmo naquele ponto, né, que seja mesmo aquilo que o cliente quer. Então, cabe a cada um de vocês saber em qual ponto, qual o nível de consciência que seu cliente está e como você vai abordá-lo. E nessa parte toda você consegue depois gerar mais e melhores resultados. Então, vamos pensar aqui. Uma pessoa que, por exemplo, mude para uma cidade, não é? Ela mudou, por exemplo, ela morava no Porto e chegou e está morando agora em Lisboa, por exemplo. Quer dizer, ela ali em Lisboa é como se ela fosse o inconsciente, ela não conhece muita coisa que tem ali, ela não sabe da existência de muitos serviços, de muitos produtos, ela pode, às vezes, tá acostumada com aquela vida dela que ela tinha na outra cidade, mas realmente quando ela chega ali, ela desconhece, não é, aquelas pessoas que estão ali e nem sabe quem faz o quê, os produtos, os serviços. Então, essa é a hora que você tem que estar chamando a atenção dessa pessoa. Essa pessoa acabou de chegar num lugar que ela não conhece ninguém, ela não tem ainda a comunidade, os amigos que podem informar. Ela chegou ali naquela cidade, ela desconhece. Então, a primeira fase, você tem que chamar a atenção dessa pessoa. Você tem que fazer um marketing ali, uma estratégia de marketing, onde você vai buscar essa atenção dessa pessoa. A partir do momento que só começa a buscar a atenção dessa pessoa, ela já começa a interessar. E esse interesse, ela pode começar a te seguir nas redes sociais, ela pode começar a procurar mais sobre o que você faz, e aí ela vai chegando no interesse, no desejo, ela vai começando a saber quais são os seus produtos, e assim sucessivamente até ela chegar no ponto de uma ação, que seria a compra, né, de um produto ou um serviço. Então, e como que você vai fazer isso, não é? Nós podemos fazer isso nas redes sociais, mostrando conteúdos gratuitamente sobre um determinado produto nosso. Então, eu posso falar sobre os tipos, por exemplo, uma pessoa que vende um seguro, ela pode falar os tipos de seguro que existe, para que cada seguro existe, ela pode ser específica em cada tipo de seguro, ela depois pode também
buscar um dos temas muito interessantes para nós abordarmos assim nos conteúdos é justamente as dores e os problemas. Então, ela pode fazer uma lista de problemas e de dores que os clientes dela têm. Quais são essas dores que o cliente tem? O cliente tem o quê? A dor dele é o quê? Às vezes acha que é caro, vai gastar dinheiro. Qual é a dor? É mais uma coisa que depois não funciona. Não é assim que às vezes as pessoas falam? Esse seguro não presta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer conteúdo, pode ser escrito, pode ser um vídeo, o que seja, falando sobre todas essas dores, dizendo as garantias do seu produto, dizendo o que ela vai receber quando acontecer alguma coisa, o que ela não recebe, qual é a assistência que você dá quando tem algum problema. Então, todas essas informações que você vai dando sobre as dores e os problemas do seu cliente são as objeções que mais para frente ele vai falar, não, quando eu comprar alguma coisa nesse tipo, eu posso até agora não ter o dinheiro para comprar, mas quando eu for comprar, eu vou comprar dessa pessoa, porque realmente ela entende do assunto. Ela me explicou como ninguém explicou. E é aí que às vezes a pessoa se engana, não é? Porque acha que falar com a pessoa, explicar, ou até mostrar todo esse tipo de processo é uma perda de tempo. Às vezes a pessoa acha que, que não vale a pena, não é explicar. Mas hoje ela pode não ter aquela oportunidade de fazer aquilo ou comprar aquele produto, mas com certeza ela vai criar o desejo e quando ela puder, ela vai adquirir. Outra facilidade que a gente pode fazer também é os desejos. Então, assim, a pessoa ela tem um sonho, tudo aquilo que você vende realiza o sonho dela, ou é alguma coisa que ela deseja, que é ficar mais bonita, algum produto que fique mais bonita, algum produto que se ela tiver um problema de saúde, por exemplo, como um seguro, ela sabe que a família vai ficar segura caso ela não esteja mais com eles. Então, todos esses tipos de desejos, de dores ou problemas do cliente, é onde você pode mostrar isso para ele e cada vez mais você está presente e cada vez mais ele começa a te ver com outros olhos, porque você está chamando a atenção dele, tanto para tudo aquilo que você faz, como ele começa a ter curiosidade. E essa curiosidade, ela começa a levar a te investigar e a saber e a ter todas essas referências. Outra coisa que é muito importante também, nós colocarmos também, de alguma maneira, ou escrita, ou vídeo, como for melhor, não é? Em cada área, não é? Tem uma maneira melhor de colocar isso. É também as evidências de que o nosso produto teve um resultado, que o nosso produto ou serviço, alguém gostou do nosso produto ou serviço, ou que alguém ficou satisfeito com aquilo. Então, isso também é importante, porque a pessoa, ela tá indo mais uma vez aí nos gatilhos, não é? É um gatilho da prova social. Então, mais uma vez, ela sabe, olha, aquele produto ali, uma amiga minha comprou e foi bom por isso, por aquilo, então ela tem uma prova, porque alguém comprou e alguém ficou satisfeito com aquele produto. Então, ela tem uma prova social, não é? E, querendo ou não, e você vai tendo também o gatilho mental da autoridade, que a gente falou ontem também, que é justamente, cada vez mais você tem os seus conteúdos, e os seus conteúdos têm valor, porque eles estão respondendo às questões que os seus clientes fazem, não é? Sem pagar nada por isso, você só está mostrando o que é possível fazer. Por exemplo, uma pessoa que ela é uma massagista, o que seja, o que for, por exemplo, olha, eu consigo curar uma dor ou alguma coisa, você teve isso, teve aquilo. Quando a pessoa ela for procurar alguém naquela área, ela sabe que você faz, você já chamou a atenção dela. Então, todos esses detalhes no processo, né, de venda faz muito sentido, porque justamente é isso que vai fazer com que nós conseguimos novos resultados.
Porque definitivamente você não vai conseguir novos resultados se você ficar sentada, parada, à espera que o seu cliente ideal bate na sua porta. Então, acorde e vá atrás disso. Então, o que você pode fazer? Que você pode fazer um planeamento todo dessa estrutura que eu te falei. É lógico que você tem que perder um pouquinho aí do seu tempo, mas você não vai perder seu tempo, porque você vai investir no seu tempo e vai fazer toda uma estratégia da sua comunicação e vai colocar sempre, primeiro, quem é realmente seu público, quem é que você procura, não é? Quem são os seus clientes ideais que você deseja, quais são os interesses que ele tem, não é? Você tem que saber o que ele gosta, o que ele não gosta, você tem que saber se é mais homem, se é mais mulher que adquiriu o seu produto ou serviço. Quer dizer, existe uma série de fatores que vão delimitar quem é realmente o seu cliente ideal. E digo mais, é muito importante também que você dê nome nesse cliente ideal. Se é o Manuel, se é a Rita, se é a Maria, coloca um nome. É como se você montasse uma personagem desse seu cliente ideal. E essa personagem do seu cliente ideal, ela começa a ser real. E você sabe o que ela faria, quais são as dúvidas que ela tem, quais são as dores que ela tem, quais os problemas, quais os desejos, quais os sonhos. E tudo isso são temas que você pode abordar depois na sua comunicação. Tanto quem gosta de escrever, escreve, faz um blog, faz alguma coisa que possa passar toda essa informação. Quem gosta de fazer vídeo, faz vídeo. Existem várias maneiras de você passar essa comunicação, mas o importante é você saber em qual grau de consciência está o seu cliente ideal, para você começar a distribuir, não é, todos esses conteúdos em todos esses níveis de consciência do cliente, e não só nenhum, porque muitas das vezes nós focamos muito no nosso produto, não é? Por exemplo, o cabeleireiro está focado só no cabelo, e não é só o cabelo que vai te vender, que vai te trazer resultado. O que a cliente quer é ficar mais bonita, é ter uma autoestima, é alguém elogiar que ela está bem hoje, que ela está bonita. Então, não é o seu produto, é o resultado final que faz com que você consiga passar essa mensagem. Por exemplo, uma pessoa que vai para o ginásio, que quer fazer ginástica, ela não quer fazer ginástica. Ela quer o resultado daquilo que a ginástica vai trazer. Ou pode ser saúde, ou pode ser a barriga de tanquinho que ela tanto deseja. Então, não é você ficar focando no ginásio, no produto. Você tem que focar no resultado que o seu cliente quer. Qual é o resultado que ele quer? Entendeu? Então, nós temos a tendência muito de pensar só no produto, mas o produto não vende. A pessoa não quer comprar o seu produto. Ela não quer comprar mais um seguro, entendeu? Que vai ter que gastar mais um dinheiro. Ela não quer ir para o ginásio, que vai custar levantar para poder ir no ginásio. Ela quer o resultado. Então, toda vez quando você fizer a sua comunicação, você tem que pensar nisso. Não é o produto que vende, e sim o resultado. Qual é a transformação que o meu cliente ideal quer? Ele quer ficar mais bonito? Ele quer ter mais saúde? Qual é o resultado? E tudo isso você tem que fazer uma pesquisa, você tem que fazer todo um planeamento dessa estratégia para você ser mais assertivo nesses níveis de consciência. E eu, olha, quero saber se alguém tem aí alguma dúvida, alguma coisa dos nossos 5 níveis de consciência. Espero que vocês gostaram aí da live de hoje. E não sei se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, se também depois podem me perguntar no direct. Mas é isso, pensem nisso quando forem fazer a parte da sua estratégia. Qual é o nível de consciência daquele cliente que você tanto deseja, ou como você vai chegar em todos esses níveis de consciência
para que seu cliente ideal consiga te ver melhor. Tá bem? Pronto, então eu fico por aqui sobre os níveis de consciência. E amanhã temos mais uma live, e para a semana também temos a semana toda de lives, falando sempre sobre esse assunto, como melhorar as nossas vendas dos nossos produtos ou serviços e como alcançar os melhores resultados. Tá bem? Fiquem bem e até mais. E não esqueça, definitivamente não é desse jeito que você vai vender mais se não sair do lugar. Zona de conforto não vende. Tá bem? Olha, muito obrigada e até mais. E não esqueça, 5 níveis de consciência, pessoal. Um beijo, obrigada e até mais.